O mal, quando você traz, é sempre a ausência de Deus. Só quem não se permitiu viver a ausência de Deus vai estar distante dele. Então isso sempre vai ser dentro da questão de uma escolha humana, a liberdade, a capacidade de decidir. Quais imagens de Deus que a gente traz para a nossa vida? Então muitas vezes um Deus que é distante, um Deus castigador, um Deus que é cobrador. Qual a imagem que eu trago? Principalmente na psicologia se traz muitas ideias. Diretamente dos estúdios da Conde TV, começa agora Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender você, com um assunto muito especial, daqui a pouco, depois da vinheta. Estamos de volta. Mas antes, tenho que agradecer os nossos patrocinadores, a Repinte, a Vem de Perto e a Action Group. E o tema de hoje é muito especial, a religião católica nos dias atuais. E aqui ao meu lado está o Padre Paulo Saraiva, da Diocese de Santo Amaro, correto? Certo, boa tarde a todos, uma grande alegria estar por aqui, né? Dando um abraço aí aos queridos telespectadores do Mais Que Condomínios, né, aos nossos apresentadores. Obrigado pelo convite. Como que o senhor começou nesse caminho católico até chegar até aqui? Muito bem, então, eu morava na Zona Leste de São Paulo, né, oriundo ali das imediações do Jardim Santa Bárbara, a igreja ali entre o Jardim Vila Carrão e o Jardim da Conquista. E então uma presença muito atuante eclesial lá também, participando de grupos de jovens, né? Principalmente da renovação carismática católica. E dentro desse contexto ali, eu acredito que os padres buscaram, acho que, dar para nós uma boa educação, né? E isso então marcou. Claro, tem os pais primeiro, os primeiros passos lá da iniciação cristã, batismo, depois primeira comunhão, ainda fiz na cidade de São Vicente, onde eu morava primeiro no litoral, mas não era tão frequente. Quando eu mudo para São Paulo, sim, nessa região, qual citei, eu começo a frequentar bem a igreja. Mas era uma igreja que, além da dimensão da fé, sempre ela prezou pelo compromisso social. E aquilo marcou muito a minha vida, realmente com os padres ali agostinianos, né, que é da atual ordem do novo Papa Leão XIV, é a mesma ordem AOSA, né? E dentro desse contexto também foi chegar um padre muito importante chamado Gilson Sobreiro, da Fraternidade do Caminho, né? Se alguém conhece aí, de repente tem algum condômino que faça até parte da questão da aliança deles lá, que é um grupo de leigos também, um abraço, que estão também preparando esse jubileu para 25 anos agora, que começa ali a cuidar dos pobres, né, nas ruas, então tem essa realidade, dependentes químicos, e muito com o apoio de um grande bispo que esteve aqui na cidade de São Paulo, chamado Dom Pedro Strigini. Ele se torna bispo e depois continua frequentando ali a nossa região. Então aquele testemunho, aquela vida, aquele contexto, marca muito minha juventude. Primeiro, por ele trazer a identidade, né? Padre, nós temos aqui um programa que pega Brasil inteiro, né? O senhor é um membro da Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. O que significa a Igreja Católica Apostólica Romana? Qual é uma característica da igreja para quem não conhece a nossa religião? Católica vem de católicos do grego, que significa ali universal, né? Apostólica dos apóstolos e romana porque fundamentada em Pedro e Paulo, na igreja de Roma, né? Nos primórdios, então, da igreja. Qual é a grande diferença entre a igreja católica e todas as evangélicas, que é uma religião que no Brasil vem crescendo muito ultimamente? Muito bem. A diferença, eu acredito, sejam a realidade na qual vamos fundamentar a partir das fundações, né? Então, a Igreja Católica são os primórdios do cristianismo, né? Toda e qualquer realidade assume essa realidade, até muitos evangélicos trazem.
né? Nós vamos ter essa ruptura, depois, lá entre o século XVI, mais ou menos, né? Com Martinho Lutero. Então, o que acontece? Nesse contexto, a igreja, nós temos a crença de que ela foi fundada por Jesus Cristo, né? A partir de Pedro, né? Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E ali, então, se discorre um caminho novo, né? Primeiro ali, nós vamos lidar com aqueles que foram testemunhas, aqueles que estiveram diante do fato, diante de Jesus. Depois disso, né, a tradição oral que é falada, que um foi falando para o outro, começa a ter os seguidores de Jesus, até nós entrarmos nesse contexto que temos hoje as nossas paróquias e temos a comunidade, que é a continuação dessa entrega de Cristo primeiro, né? E Pedro, continuador dessa missão. Eu vou tirar algumas dúvidas. Eu venho de uma família católica. Muito bem. Minha avó e minha avó ainda está viva hoje, tem 104 anos. Minha mãe está viva. Ambas rezam o terço diariamente. Minha família toda vai à igreja aos finais de semana, dias santos. E tem algumas coisas que mudaram e que eu tenho algumas dúvidas que gostaria de tentar esclarecer. Então, a primeira pergunta foi... quando eu fiz catequismo, a catequese para eu poder fazer a minha primeira comunhão, a gente, tentando resumir, se você era bom, você ia para o céu, se você não era bom, ia para o inferno, mas você passava um tempo no purgatório para poder pagar os seus pecados. E eu li, eu não sei há quanto tempo atrás, que, e aí eu acho que eu li errado, eu não entendi, o Papa disse que não tinha mais o purgatório. Ainda existe purgatório? Não existe purgatório? É isso que eu não entendi o que aconteceu. Então, muitas vezes você me traz um ponto fundamental, muitas das narrativas que nós vemos jornalísticas, né? As interpretações. Não mudou a realidade na qual se pensa sobre isso. Chamam os novíssimos, né? Céu, inferno e purgatório. Mas hoje a igreja, ela ressalta muito a questão do amor de Deus, né? Então... nós não podemos definir quem está lá ou não. O Papa Francisco falava uma outra coisa bonita. Eu não posso ser juiz da eternidade de ninguém, né? Eu não posso trazer esse julgamento sobre a realidade do outro. Então, acho que hoje a igreja ela é muito dialógica com a realidade do tempo, não sobre as suas verdades, aquilo que são dogmas, aquilo que ela se define, mas é uma igreja hoje que vem muito ao encontro. Era a proposta do Papa Francisco, mas, né? Para eu entender, então, sendo uma pessoa boa, a gente vai para o céu, caso contrário, temos o inferno, e não existe mais um local onde a gente possa pagar as penitências para poder ir ao céu, ou já vai todo mundo direto para o céu ou direto para o inferno? Não, e como você falou, se trouxe purgatório, tem a questão do filtro, né? O mal, quando você traz, é sempre a ausência de Deus, né? Só quem não se permitiu viver a ausência de Deus vai estar distante dele. Mas, então, isso sempre vai ser dentro da questão de uma escolha humana, liberdade, a capacidade de decidir. Mas Deus, é muito interessante você trazer quando a pessoa se reconhece. Tem um arrependimento. Ela se permite olhar para si e falar assim, olha, eu sou um miserável. Aí entra a misericórdia, porque a palavra miser, né, no latim, miserável, cordis, coração miserável. Coração que se reconhece ali imperfeito. Agora, é isso que a gente precisa separar, né? Quais as imagens de Deus que a gente traz para a nossa vida? Então, muitas vezes, um Deus que é distante, um Deus castigador, um Deus que é cobrador. Qual a imagem que eu trago? Né? Principalmente na psicologia se traz muitas essas ideias da imagem de Deus. É Maslow que traz, acho que, essa ideia da imagem de Deus. Então é importante a gente parar para pensar, porque a verdadeira imagem de Deus no livro de João é que Deus é amor. Então, o amor quer nos moldar, quer nos fazer melhor. A gente não vai ser perfeito de um dia para o outro. Isso que eu aprendi muito durante a vida. Não vai existir ser humano perfeito. Nem em mim, nem em ti, nem em quem está assistindo. Existe gente, né? E gente se permitindo
ali ser moldada pela graça de Deus. Tem Uma que ser outra esse caminho. dúvida que eu tenho, e eu acho que grande parte dos católicos, é quando eu posso comungar? Eu lembro que Muito a gente bem. tem a obrigação como católico de comungar pelo menos uma vez por ano, mas a gente não pode comungar sem ter confessado. Agora, quanto tempo, existe um tempo máximo e mínimo entre confissões? Ou existe algo que, tipo, diga, olha, se você só vai poder comungar depois de ou se fez algo? Muito importante sua pergunta. A comunhão é um lugar na qual eu entro ali, vamos entrar nessa ligação com Deus, né? Onde eu me ligo a Deus, estou conectado aos... em minha morada. Isso, Deus vira morada em minha alma. Isso, muito bem. A igreja recomenda que se confesse uma vez por ano, né? Mas cada um segue a sua consciência, acho que é uma coisa importante. O Papa João Paulo II trabalhava muito isso, a consciência é o sacrário do homem. Então, é a partir do momento que a pessoa se sente ali que ela precisa confessar. Então, ela vai ver o quê? Primeiro, o discernir, né? Diante da sua vida, diante das suas fraquezas e limitações. Olha, eu preciso agora recorrer ao sacramento da reconciliação. É diante da consciência, daquilo que ela sente. Porque o Papa João Paulo trazia isso, o sacrário do homem, porque é onde Deus fala com a pessoa. Então, se a pessoa se sente, olha, essa não foi boa, né? Aí tem a classificação lá da realidade, da ideia do pecado venial, pecado mortal, isso. Aí a pessoa vai entrar nesse seu contexto, seu dilema, né? Uma outra dúvida que eu tenho, na minha época, bom, eu tenho 52 anos, quando eu fiz minha primeira comunhão, eu era muito mais jovem, e na catequese a gente tinha, foi ensinado que você tinha a confissão, que era no confessionário com um padre. Sim. E eu escutei depois de muitos anos agora atrás, que existia a possibilidade de confissão em grupo, e eu não entendi. Existe? Como funciona? O que é confissão em grupo? E se é válido isso ou vocês estavam falando coisa errada? Porque a gente escuta muita coisa errada também. Olha, o contexto que traz é a confissão comunitária. Isso. Ela é permitida num iminente risco, vamos dizer. Você está ali, não é que você vai ficar confessando para todo mundo ouvir, mas é a absolvição, que pode fazer uma celebração comunitária. Está ali no avião, aí está caindo, aí tem um padre, para sua sorte. No seu contexto católico, né? Que falta a confissão. Então, o que acontece? Você vai estar ali, o padre pode dar uma absolvição geral para todos. Aí, nesse contexto, pode. Fora isso, não. O regular é estar diante da realidade do confessionário, ou o padre usa uma sala, né? Então, tem-se esta realidade. Aí você confessa seus pecados individualmente, porque tanto é que é algo que traz dentro da individualidade pessoal, muito bem colocado. E a pessoa se confessa normalmente, como foi colocado, né, no passado, mas sempre colocando esse coração diante de Deus. Quando a gente fala da ideia de santidade, olha, de repente eu vejo aqueles santos ali na parede, como será que é se tornar um? A ideia não é ser uma coisa assim, pensando numa complexidade disso. Porque o próprio Papa João Paulo II, que nós comemoramos esse mês de outubro, também dizia uma frase bonita. O santo não é aquele que não cai, é o pecador que não desiste de lutar. Está aqui, tá bom? Então, eu quero tentar ser melhor, eu tenho uma boa intenção. É isso que interessa para Deus. Nós não somos perfeitos. E é o coração humilde, né? Humildade, também no latim, humilitas, se fazer pequeno. Ninguém é uma pessoa assim, eu sou criatura, não criador. Então, não posso trazer essa complexidade de trabalhar o mundo muito complexo para as pessoas em relação à fé. Agora, o padre falou agora há pouco, né, de Deus é amor. Né? Então, nós sabemos, Deus é amor, Deus é caridade, é aconchego, Deus é Pai, né? E isso, a gente tem esse sentimento em diversas religiões que nós temos no Brasil, né? E assim, eu sou da religião ortodoxa, sou recentemente, né, ao longo dos últimos anos, do espiritismo, né?
E, assim, todas essas religiões, elas têm a mesma visão de Deus. Por exemplo, a Umbanda tem o sincretismo religioso, até para facilitar, muitas vezes, o entendimento dessa religião, né? Hoje, a religião católica, ela consegue conversar com outras religiões? Muito bem perguntado. Nós temos muitas pautas nesse sentido desde o Concílio Vaticano II. Primeiro, sobre a questão da liberdade religiosa, liberdade de consciência, cada um tem sua realidade. Nós também acreditamos que, principalmente o Papa Francisco ressaltou muito isso, que a gente precisa trazer primeiro a cultura do encontro. Você só é estranho para mim se eu não tiver uma capacidade de dialogar com você. A palavra diálogo, até no grego, do logos, ela significa duas razões. Então, cada um tem um contexto de vida, você tem o seu contexto para ter seus caminhos. Então, sim, a gente pode conversar, a gente pode construir uma sociedade melhor. Né? Então, por exemplo, ano que vem nós vamos falar da campanha da Fraternidade 2026, Fraternidade de Moradia. É um assunto holístico, universal, não é só uma pauta, uma realidade nossa. O amor também não. O amor é uma linguagem universal. E agora até você está me trazendo algo importante. Eu fiz mestrado na Universidade de Santa Maria, na Unisa, e na pandemia eu cuidei durante... ali foi o meu começo, e depois o fim agora, né? Ano passado eu acabei trocando diretoria. Eu fiz parte de uma casa terapêutica, que é a Fazenda da Esperança. Lá, de fato, também se trabalha dentro do ecumenismo, do diálogo interreligioso. E eu falei com uma amiga minha da faculdade, ela pedindo para outros lugares ajuda. Eu falei assim, olha, eu estou cuidando da casa terapêutica. Na pandemia a gente está acolhendo muitas pessoas, diversas religiosidades, não tinha distinção de pessoa. Eu falei, eu queria pedir ajuda aí na faculdade, você conseguia para mim também, ela que estava intermediando, né? Olha, ela mandou no meu grupo e tinha pessoas de um pluralismo religioso tão grande no grupo, no meu grupo chamado Imaginário. Quero mandar um abraço à minha professora Dora desse grupo, né? Imaginário Antropológico. E ali tinha pessoas de diversas realidades e perspectivas religiosas. Começou a mandar um monte de gente pix ali, aquilo me emocionou. Aí eu falei com o meu tio, que o meu tio é formado em linguística, né? Minha área é bem parecida com a dele, um pouco no mestrado também. Eu falei, tio, eu não entendi. Por que aconteceu isso? Falei, tanta gente. Eu falei, de repente achei que eu ia olhar, porque de repente um tem uma realidade, eu sou católico, poderia olhar de forma distinta, não. Todo mundo se uniu. Aí meu tio falou assim, Paulo, o amor é uma linguagem universal. O amor fala com todos. Então, ali foi um aprendizado muito bonito. Ele foi viver a cultura do encontro do Papa Francisco. Perceber que tem coisas que a gente tem que quebrar a barreira pelo outro. Vale a pena. E eu aprendi muito durante a vida. O padre falou do Papa Francisco, aí eu me sinto na obrigação de fazer um relato. Não sei se você já foi para o Vaticano. Já fui. Foi. É um lugar lindo, emocionante, né? O Papa Francisco era uma pessoa incrível, né? E todo mundo fala muito bem, né, do tempo que ele foi Papa. Eu estive assim, diante dele, assim, acho que 6 metros de distância, 7 metros mais ou menos, né? Ele circulando ali no Papamóvel, mas assim, o Vaticano, né, assim, uma energia incrível, né? Você entra lá, você se emociona. Então, assim, quem estiver assistindo aí, tiver a oportunidade de fazer uma viagem e conhecer o Vaticano, faça, sabe? É uma viagem que você aprende muito e que ela carrega muita bagagem para você, que você vai levar para o resto da vida e muita emoção. Fui com a minha mãe. Foi maravilhoso conhecer ela com ela. Pois é um lugar lindo. E aí, falando do Papa Francisco, eu queria fazer uma outra pergunta para o padre. O que hoje
a igreja faz de bom, né, para as pessoas, para aqueles necessitados. A gente sabe, né? E, assim, as obras que o padre tem na sua paróquia hoje, em relação, assim, pessoas com dificuldades diversas, né? É claro que cada padre, não sei como que funciona, mas talvez atinja determinado problema que tem naquela sociedade onde está inserido, né? Se o padre puder falar um pouquinho em Claro, estou relação entendendo a a sua isso. pergunta. Olha, você me trouxe uma pergunta fundamental para falar para ti o que me puxou para a igreja vendo o que ela fazia de bom. Uhum. Então, dentro dessa questão, são instituições de caridade, né? Sim. Que é a filantropia, então precisa ser identidade religiosa, mas também algo muito fundamental para a sociedade, não distingue também da caridade, porque a diferença da caridade é a identidade cristã. Dentro disso, como também vejo outras realidades fazendo caridade, a sua também eu sei que faz caridade, então foi isso que ali me puxou, né? Me fez entender, percebendo que, por exemplo, você me diz, eu moro numa área muito pobre, numa área muito simples, então eu comecei também morando, sempre moro em periferia. Quando eu estava na Zona Leste de São Paulo, então esse padre que chegou lá, ele foi cuidando dos pobres, dependentes químicos, Uhum. e aquela visão, para mim, que a gente vê como sócio transformadora, mexeu com o meu coração. Aí eu fui trabalhar na periferia também do Grajaú, né, como padre, e a mesma realidade também, onde nós vemos a carência de tantas realidades, e tem hora que nem tudo a realidade do serviço público alcança. Então, a igreja agindo ali, por exemplo, onde eu morei na Zona Leste, ano que vem a gente vai ter o contexto da Fraternidade Moradia, falando sobre habitação, precariedade da habitação. Vocês estão num canal que tem essa identidade sobre a habitação, né? Então, lá, muitas vezes eu via freiras, esse bispo Dom Pedro Luiz Treguini, o padre Jaime Soria, o padre Gilson, outros religiosos ou padres, lutando para que o povo tivesse moradia. Eu também era um telespectador, um fiel, que via aquilo. Eu vi. Então, assim, marcou a minha vida, porque era a realidade sócio-transformadora para aquela região. Aí hoje, quando chegou na pandemia, eu comecei como padre primeiro, né, antes da pandemia, eu perguntava até para um padre um dia, falei assim, padre, né, chama o padre Micael, eu falei, eu estou muito feliz na minha paróquia, primeiro chamava Nossa Senhora das Graças, tem bastante jovem, tem a liturgia, né, está muito bem definida. Eu perguntei assim para ele, e os pobres? Aí falou, um dia eles virão. E quando chegou na época da pandemia, mas nós não esperávamos, um mês antes, o meu bispo tinha mandado um seminário fazer missão, né? E eu estava terminando o meu mestrado, né? Eu gosto muito da área da educação, um abraço aos condôminos professores também, ou da área. E ali, terminando, ele falou assim, Paulo, agora você está terminando seus estudos, né? Dom José Negri, também um grande abraço. Eu gostaria de te dizer que gostaria de colocar você à frente de uma obra, né, que é a Fazenda da Esperança, que já é um órgão internacional de essa questão da toxicodependência. E, então, ele falou, vou te colocar à frente. Eu falei, ok. Então, quando eu entrei, já entrou a pandemia. Entrando a pandemia, a gente pegou um projeto na época, lá, com Deus Tem Jeito, que começou a tirar os moradores de rua, para não sofrerem a assolação daquele momento, porque fora o problema socioeconômico que se tornou também a questão da saúde. Então a gente começou a colher. Ali eu comecei a viver. Então a aventura de ter que conseguir as coisas do nada, mas se tornou uma rede de solidariedade tão bonita. Que ensinamento foi aquele? Tanto é que eu falo dos meus amigos do meu grupo lá do Imaginário Antropológico. Como eu aprendi naquela época a se aproximar do outro, como aquilo mexeu com a minha vida religiosa e me impulsiona a estar aqui, me deu sentido de vida, né? Muito legal.
Esse papo tá tão gostoso, tão bacana, que Deu uma merecia... fome, né? Deu uma fome, merecia uma pausa para o café. E você aí, bateu uma fome? Já imaginou se você tivesse um mercadinho 24 horas do condomínio onde você mora? Então assista agora o vídeo da Vende Perto, a nossa queridinha, e você vai entender do que eu estou falando. A Vende Perto é a melhor opção em mini mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. E aí, curtiu? Então aproveita, curta, comente, compartilhe e nos ajude a levar cada vez mais informação de qualidade para esse mundo condominial. E não se esqueça, estamos em todas as plataformas de streaming de áudio com o nosso programa para você ouvir e acompanhar aí, na sua academia e na sua corridinha. A igreja, ela vem evoluindo e mudando. Antigamente nós tínhamos a missa em latim, onde a grande massa não entendia, depois passamos até a missa na linguajar, na língua de cada país. A sociedade mudou para todo mundo imediatista, você vê vídeos, a informação passou vídeo de 30 segundos, e os jovens, a gente percebe que reuniões mais demoradas, como uma missa de 1 hora, já não ficam. Como que a igreja tá vendo para no futuro se adaptar a essa nova sociedade? Olha, a primeira resposta que nós temos do que você pergunta é o Concílio Vaticano II, que muitas vezes é mal interpretado por muitas pessoas. Porque nós passamos por 2 guerras mundiais, elas ali trouxeram muito a ideia do progresso, né? Só que elas também esqueceram muito da realidade humana. Nós tivemos sistemas totalitaristas, toda aquela realidade que vimos a sociedade viver. E ali, então, a igreja entendeu, no Concílio Vaticano II, que era uma época de se abrir a dialogar. O Papa João XXIII abrir as janelas vaticanas, assim, num ato simbólico, né? Diz uma história, fala a época de nós dialogar, de novos ares. Então, entra-se essa realidade de se comunicar com a realidade social de uma maneira melhor. E ele traz uma proposta muito interessante ali, que é trazer a questão de dialogar com as ciências. Era muito primordial fazer isso, né? Estamos na época ali das ciências humanas, nós estamos na fase moderna de transição para pós-moderno. Então, nós sabemos que hoje há diversas formas de linguagem, né? Claro que a igreja ela não perde a sua identidade. Identidade significa grupo, pertencimento. Então, a igreja sabe o seu lugar, mas ela precisa desse diálogo com o mundo atual. O mundo precisou se refazer ali, né? Nós sabemos pós as guerras, diante de tantos contextos de conflitos ali, tanta perca da percepção humana. Então, o Papa ali então traz isso, né? Então segue. Aí João XXIII falece no meio do concílio entre o Papa Paulo VI, né? Então ele consegue trabalhar todo o concílio, o diálogo, saem muitas ideias, até essa questão da liberdade religiosa, saem muitas questões do diálogo com o mundo de hoje e diversos documentos, né? Chegando a esta realidade, nós nos aproximamos depois, repentinamente, da mudança de Papa. Paulo VI falece, João Paulo I tem um curto papado, e o grande protagonista dessa aplicação do concílio, assim, de maneira prática, porque nós tivemos a possibilidade do Paulo VI, junto com muitos teólogos, elaborarem, o João Paulo II, né? Ele aplica muito bem o concílio, então, um homem que deixou uma imagem bonita para o mundo, né? Uma imagem de buscar a liberdade religiosa, principalmente ele chama a atenção para a dignidade humana, né? Porque ali ele vê que diante daquela realidade dos sistemas totalitaristas, era um propósito de messianismos salvíficos terrestres. Quem trabalha muito bem isso é um sociólogo chamado Michel Maffesoli. Ele fala, então, que foram promessas ali
diante de alguns ditadores, etc., de o mundo a partir daquela perspectiva, daquela determinada ditadura. Então, ele parte para a ideia, né, primeira carta dele, Redentores Hominis, que significa o redentor do homem, né? Que a ideia que seria, dentro da identidade dele, cristã católica, o Salvador seria Jesus Cristo, né? Outras promessas de messianismo falharam. Isso o próprio sociólogo Maffesoli nos chama atenção para isso, me chama Maffesoli. Ele é muito interessante, é um francês, nem tem cunho confessional, mas ele tem assim, uma captação da realidade muito boa, né? E nele que eu consegui chegar a essa interpretação também. Então, ele traz essa ideia, né, de visitar o mundo, de conhecer diversos países, suas realidades e culturas, o respeito a outras realidades religiosas, diálogos interreligiosos. Então, foi um grande comunicador. A sociedade vem mudando, os costumes. Sim. Eu lembro que antes, quando uma pessoa casava na igreja, não tinha separação. E assim, antigamente era muito mais difícil se separar. Hoje em dia, eu não vejo uma luta tão forte pelas pessoas em manter o matrimônio. Hoje está muito... separa, muda, vai. A Igreja Católica, como está vendo isso? Continua com a postura de gente? Casou na igreja para sempre. Quando a gente casa, faz-se um voto de que é para sempre. Ou entendeu que a população, tipo, a sociedade mudou e mudou. Por exemplo, se alguém casou na católica uma vez, pode casar de novo? Não pode? E como que a igreja está vendo isso? Muito boa pergunta a sua. Eu começaria com a colocação de um outro sociólogo, Zygmunt Bauman. Ele faz dentro da realidade do contexto, quando a gente fala até que a morte os separe, como você trouxe, a sociedade muitas vezes, em alguns casos, vive muito a questão hoje, até dessa questão da modernidade líquida, né? E aí, o que você está perguntando, antigamente, a geração anterior tinha um pensamento diferente, religioso, ou um contexto, né? Hoje as pessoas às vezes não ficam, então, até que a morte separe, ele fala, mas é até que a sensação separe, né? Só que tem diversos contextos de casamento ou de relacionamento que as pessoas tiveram. Eu não posso julgar o contexto delas, né? Mas o Papa Francisco, ele trabalhou muito a questão do que você está querendo trazer, a nulidade matrimonial, né? Então, olhar alguns contextos, se o casamento foi válido ou não. Se o casamento foi válido, né? Aí a pessoa tem aquele contexto de ali prosseguir o seu caminho. Mas tem situações como, por exemplo, uma imaturidade, a pessoa não estava preparada para casar. Ele falou muito isso. A pessoa casou, mas não estava preparada para casar. Então, ali pode estar coisa de maturidade, né? Eu não sou um especialista nisso, se chama direito canônico, aos tribunais eclesiásticos. Se alguém tem dúvida, procure, né? Ou na sua diocese, em Santo Amaro tem, lá na Cúria Diocesana, em outras, aqui na Arquidiocese tem no Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de São Paulo, onde a pessoa estiver nos assistindo. Mas ela pode ali entender. Então, tem várias questões, erro de qualidade, erro de pessoa, a pessoa se apresentava uma coisa e de repente apareceu outra. Erro de qualidade, eu acho que a pessoa falava que, por exemplo, não tinha nada de patrimônio, mas de repente tinha, né? Se eu não estivesse errado no conceito, mas que eu lembre é isso, né? Nesse caminho mais ou menos. Então, tem vários tipos de chamados impedimentos matrimoniais que a pessoa não poderia ter casado. Nesses casos dá para anular, então? Sim. Você mencionou, e é uma curiosidade que eu tenho, vamos supor, um jovem está atraído pela ideia de ser um padre, gosta. Qual o caminho que ele faz? Quais são os degraus? O que ele tem que estudar para se tornar... E depois, vira o padre, depois é o que? É bispo, é cardeal? Qual o caminho? E se alguém almeja um dia, quero ser um papa,
Como que é o percurso para... Porque alguém um dia vai ser papa. Sim. Não tivemos um brasileiro ainda, mas isso não quer dizer que não poderemos chegar a ter. Chegou perto, né, na Argentina. Entendeu? Mas a gente pode chegar a ter. Qual é o caminho Perto para daquilo que é a rivalidade do Bateu futebol. na a gente trave. chegou. Isso aí. Mas deixa eu perguntar, você tá querendo ser padre? Por enquanto ainda não, mas eu queria entender qual é a profissão, como Quem é casado pode ser funciona. diácono permanente. Como que funciona para chegar a ter essa profissão? Muito boa pergunta. Você estava perguntando do matrimônio e agora a gente vai para o sacerdócio. Vocação é a realidade do matrimônio, um chamado. Então, vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Então, um chamado divino, né? E também uma realização pessoal. Então, vai-se também entrar na questão da paixão altruísta, né? Da paixão por uma causa. Minha causa, eu acho que de qualquer um desses que você perguntou para mim, foi Jesus Cristo. Então, não tem como dizer quem vai ser um papa. Primeiro, você estava falando do papa. O papa é eleito no conclave. Então, né, acreditamos sempre ali na graça do Espírito Santo e no discernimento, no discernimento. Aqueles que Kardec estava ali para analisar a situação, quem tinha a capacidade de uma gestão universal, né? Não é para qualquer um. Então, é para aquele que é escolhido por Deus. Então, assim, a vocação vem do matrimônio, que você perguntou. Então, quando duas pessoas se realizam no amor, que é algo importante, é bonito, nós estamos ali da fase um pouco negativa de hoje, mas tem a fase bonita, né? Você está falando aí, seus avós, seus pais, tiveram um casamento duradouro. Então, porque eles descobriram o caminho do amor, né? E amar é exatamente isso, é ser caminho na vida do outro. Quando a pessoa não se realiza sozinha, seja no sacerdócio, seja num casamento, mas ela se dá pela realidade do outro, para entender o que Jesus falou ali, amai uns aos outros como eu vos amei, né? Nosso contexto de identidade cristã católica. Aqui é o amor que te move a viver aquilo, né? Seja um casamento, e esse amor tem que ter alguns contextos que a gente traz na teologia também. O amor, por exemplo, de um casal. É o amor eros, o amor humano. Não sei se é traído, não sei se vocês são casados, né? Qual o contexto? Mas a pessoa se atrai por outra, depois disso faz parte da nossa ordem natural, da ordem humana, faz parte da realidade humana. Na Bíblia também vai falar, Deus criou homem e mulher. Então, depois desse contexto, tem que centrar outra realidade do amor, que é o amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor oblativo, onde um vai se realizar no outro, né? Então, a identidade do amor cristão é dentro do amor oblativo, né? Cristo amou primeiro, né? Depois, essa comparação que São Paulo fala, que os maridos têm que amar as esposas como Cristo amou a sua igreja. Depois nós vamos para o padre, você fez a pergunta, tem o religioso, a religiosa também. Então, eles se sentem chamados, né? O religioso e a religiosa, eles vão afirmar ali a sua primeira vocação, que é batismal. A gente é chamado a ser filho de Deus no batismo. Depois, o padre também reforça na sua realidade, buscar dentro da sua identidade, que é o ideal, né? Ser ali aquilo que se chama persona Christi, pessoa de Cristo, dentro do contexto do altar, dos sacramentos. E nas suas atitudes também tem que se definir a partir dessa identidade, a partir da pessoa de Cristo, né? Então, ali, você perguntou, eu segui o exemplo do meu pároco, que chama Padre Gil Sobreiro. O amor dele com os pobres, né? Era bonito. Então, o próprio São Paulo nos lembra, sede meus imitadores como sou de Cristo. Então, eu vi o Cristo a partir das atitudes dele, né? E também dentro de uma experiência pessoal também, isso não posso esquecer, tá? Tem a tua individualidade, uma experiência, você falava até, perguntar sobre espiritualidade, então é a vida de Deus na tua vida, na tua alma. Então eu senti lá dentro de mim, do meu coração, olha, esse é o teu caminho, esse é o teu chamado. Assim, para quem, um jovem, 12 anos de idade, ele tem a vocação e ele quer seguir o sacerdócio. Então, primeira coisa dele, ele vai estudar o quê? Ele vai aonde para se tornar um padre? Olha, normalmente, alguns locais ainda existem, mas quando se tinha esse tipo de idade, é para seminários menores, né? Ainda existem alguns seminários dioceses ou ordens religiosas, esse contexto é mais raro.
Mas hoje eu aconselho um jovem de 12 anos a viver a vida do jeito que ela é. Eu acho que ele precisa passar também primeiro a experiência de ter um namoro, vai ser uma vocação matrimonial, né? Não com 12 anos, um pouco mais para frente, né? Qual é a idade hoje ideal para uma pessoa realmente decidir, quero ser um sacerdote, quero me dedicar? Qual seriam 18, 20, 25? E aí ele vai para onde estudar isso? Olha, ele vai estar fazendo um encontro vocacional, né? Dependendo como eu te falei, da realidade. Se ele for chamado aos 12 e tiver lá o espaço onde ele pode se adequar aos 12 e começar a estudar, como tem seminários religiosos, aí ele pode entrar. Se ele tiver 15, 16, não tem ideia. Tem gente que muitas vezes acontece, você faz uma coisa, vive vocação matrimonial, se torna muitas vezes diácono permanente, aqui na Arquidiocese de São Paulo já aconteceu, Diocese de Taubaté, eu conheço algumas. A pessoa era diácono permanente, ela era casada, a esposa morreu, aí lá com seus 60 anos, eu acho que até mais de ouvir, se tornou sacerdote. Então não tem tempo, né? Qual é a diferença de um sacerdote e um padre? Desculpa a pergunta. Nenhuma, eu acho que é a mesma identidade, né? Acho que talvez teriam etimologias diferentes, eu não vou lembrar todas para ti. Mas hoje o que mais se define, quando você fala o sacerdote, é aquele que oferece no altar, tá bom? O padre vem da figura do pai, é isso. E hoje o presbítero, que vem da ideia do ancião, né, do homem sábio, aquele que vai dar os conselhos, né? Então você vai encontrar isso muito na Bíblia ali, principalmente no Atos dos Apóstolos. No Antigo Testamento, sem ser um contexto cristão ainda, também você vai ver a figura do sacerdote, aquele que oferecia o sacrifício também. Então tem o sacerdote desde o Antigo ao Novo Testamento, só que esse do Novo Testamento é a partir de Cristo, que se deu, né, como um cordeiro. Então o padre hoje oferece aquele que é o próprio Deus que se torna a oferenda. Não antigamente, como era no Antigo Testamento, que eram os animais, né? Então, Cristo troca de lugar com os animais e ele é a perfeita oferenda, né? Na nossa teologia católica. Depois de padre, ele vira bispo ou cardeal? Tem uma ordem ou não existe ordem? Boa pergunta. Para chegar a ser um bispo, né? Outro grau da ordem. Primeiro grau da ordem é o diaconato, tá bom? Dentro do diaconato, ele pode ser tanto transitório, que ele vai se tornar padre, ou um diácono permanente, onde ele é uma pessoa casada, já frequenta a igreja, inserido nas pastorais, e dentro daquilo, casado, ele exerce o serviço do altar ali com o padre. Pode batizar, pregar a palavra. Ele pode batizar? Pode. Dar a comunhão também, não? Pode. O que o padre faz que ele não pode? Consagrar a Eucaristia, dar a absolvição dos pecados, unção dos enfermos, são próprios do presbítero. São as coisas que ele não faz. Mas a caridade, a liturgia, são coisas próprias do diácono, né? E somente a palavra também. Ele também pode pregar. Então, vamos lá, a gente tem o diácono, depois vem o padre, depois... Padre, segundo grau da ordem. Tá. Né? Então o padre pode cuidar da comunidade, pode cuidar de obras sociais, pode ser capelão, N coisas, né? Tem diversas coisas que o presbítero pode exercer, como também o diácono, principalmente cuida da caridade, obras de caridade, etc. O bispo, ele é chamado ali, vamos dizer, seu Cristo cabeça, ele que vai governar uma porção do povo de Deus. Então, uma diocese, uma prelazia, pode também, de repente, ser ordenado bispo para trabalhar na Cúria Romana, serviço específico. Pode ser núncio apostólico, como se fosse o embaixador de cada país vai ter o seu núncio, ou uma região ali que englobe outros países. Então, tem essa questão. Mas é aquele que, com certeza, vão ver o dom nele de gerir bem, de administrar dentro da graça do Espírito Santo, que é uma graça, né? Ali, governar aquela realidade, né? Porque ele está ali para esta função. Vocês, a gente conversando sobre tudo isso, me veio uma lembrança. Eu sempre estudei em escola de padre e escola de freiras. Interessante. Né? Então, assim, um abraço aí para o pessoal do Instituto Dom Bosco. Na época era dirigido pelo padre Rosalvino. E conheci. Hoje acho que ele está em Itaquera. Itaquera? Isso. Ele é de Itaquera. Então. E o Colégio Santa Inês, na época, era dirigido pela irmã Célia. E todo ano
início de ano letivo, né? Eu tinha uma aula com a irmã Odete, era uma fofa de pessoa. Que legal. E ela perguntava para todo mundo o que queria ser, né? Quando fosse mais velho e tudo mais. E eu sempre falava, irmã Odete, eu vou ser padre. E ela falava assim, vai nada, moleque. Você não leva jeito para isso, não. Toma vergonha na cara. Mas, padre, eu queria te fazer uma pergunta agora. Talvez eu coloque uma pimentinha no assunto, mas não é por mal, tá? É porque, como a gente já falou da questão de matrimônio, é uma realidade e a gente precisa falar. Hoje, a gente tem o casamento de pessoas do mesmo sexo. Como a igreja está vendo hoje essa realidade? Olha, não é uma pergunta assim espinhosa, não, uma realidade da nossa sociedade, né? Eu acho que nós só não consideramos dentro da realidade da identidade cristã, né? Com todo o respeito também a eles, é um sacramento. Então, o sacramento do matrimônio é próprio para um homem e uma mulher. Foi algo bem definido pelo Papa Francisco. Mas são modos de convívio que existem entre nós. E muitas vezes a gente vai encontrar na família, vai encontrar nas amizades, as pessoas passaram o nosso caminho, e eu posso te dizer que a gente tem que aprender a acolher. Um dia uma mãe me perguntou, assim, o filho estava na iminência de sair de casa, ia ter um relacionamento, né, nessa perspectiva. Eu falei, padre, meu filho está nessa situação, o que eu faço? Eu perguntei para ela assim, falei, o que Jesus faria no seu lugar? Aí ela falou, Maria, eu falei sim. Falei, é o que você tem que fazer com o seu filho. Foi o que ele falou, amar uns aos outros. Entendeu? Então, acho que é respeitá-los e entender que também na sociedade precisa também respeitar um ao outro, porque cada um tem a sua realidade e a sua identidade e a sua individualidade. Então, eu sou eu, o outro é o outro, é a identidade. Né? Eu sou eu também, não sou o outro. Mas respeitar como pessoa, como ser humano. Muitas vezes tem pessoas nessas condições, mas, olha, é o encontro do Papa Francisco de novo, que tem um coração muito bom. E eu posso falar com propriedade que eu conheço pessoas maravilhosas, e independente da sua questão aí de definir a partir de uma sexualidade. Para mim, o que importa é a pessoa como ser humano. Né? Claro que se dentro de uma identidade cristã também, ela está lá na igreja, ela sabe que vai se ter uma narrativa religiosa que não me pertence, vem além de mim, né? E, então, cabe a ela ali, dentro de si, saber o que ela precisa discernir nisso. E eu acho que é fundamental esse acolhimento, né? Sim. Assim, muito importante. Fico feliz em saber que esse pensamento hoje, né, acompanha essa realidade. Seguindo essa mesma linha, padre, e quanto ao sacerdócio, aos padres ou aos membros da Igreja Católica que já estavam e acabam transicionando, acabam assumindo uma outra identidade ou uma homossexualidade ou até a trans, né, que a pessoa se transforma para mulher. Como que a Igreja acaba trabalhando? Porque a gente está falando de um representante da Igreja, né? Tudo bem, ele era um padre e agora ele transiciona para um outro sexo. Ele pode continuar como um padre dentro do sacerdócio ou não? Porque ele deixa... A ideia de padre é um padre homem, não um padre mulher, né? Não seria... Como que isso funciona na igreja? Outra pergunta pertinente e importante, a gente volta para a identidade. A identidade do presbítero católico, então, vem de uma narrativa bíblica que eram escolhidos os varões, né? Então, é a realidade, então, masculina, é um fato. Agora, sobre isso, normalmente, a pessoa, se ela for tomar um caminho diferente dessa identidade, eu não ouvi nenhum caso, mas ela, com certeza, por si mesma, ela não estaria mais ali, né? Porque não entra dentro da realidade. Mas todo ser humano tem que ser respeitado, amado, querido. Eu tive muitos amigos que não partiram nesta realidade. Você está me perguntando se já mudaram de gênero? Não me lembro.
Mas tive vários amigos por diversas circunstâncias saíram do sacerdócio e continuam sendo meus amigos, porque são grandes seres humanos. Ela não se define porque ela deixou de ser padre para mim. O que importa é que eu te falo, para mim, qualquer ser humano, para mim, importante é o coração dela. E eu acho que muitas vezes, assim, eu não vou poder nunca ser aquilo que o Papa Francisco dizia, o juiz da eternidade do outro, porque Deus sabe do coração. Eu não sou ninguém a não ser outro ser humano limitado também com os meus limites. E, padre, em relação ao número de fiéis da Igreja Católica, ao longo desses anos, tem algum estudo se está aumentando, se está estagnado, se está diminuindo o número de fiéis? Olha, eu acho uma realidade positiva. Ao contrário, eu acho que tem crescido. Tá. Tem surgido pesquisas nos Estados Unidos ultimamente, tem crescido nas universidades o número de jovens que pedem o batismo e querem viver uma vida cristã. Eu acho que esse tempo dessa pandemia despertou a fé no mundo, né? E muitas pessoas. Tem outras vertentes, mas dentro do catolicismo ela tem girado muito bem. Eu acredito até, por exemplo, falo da minha diocese por estar lá, que é um lugar no qual eu vejo que há muita procura dessa identidade de uma fé católica. Eu não acho que tem caído, não. Acho que ela tem tido um retorno. O retorno da espiritualidade, né, é algo que o homem tem buscado. O próprio autor sociólogo Michel Maffesoli, mais uma vez cito ele chama a atenção para isso. Seja uma espiritualidade numa perspectiva transcendente, que a gente está falando da fé católica, né, ou qualquer outra realidade, seja numa perspectiva de uma espiritualidade imanente, o ser humano tem buscado um retorno à espiritualidade. Você mencionou que o diácono é uma pessoa que pode ajudar a continuar na Igreja Católica, só que ele é casado. Sim. Se uma pessoa for padre e resolver casar, ele pode se tornar um diácono para continuar o trabalho que ele sempre fez para a Igreja? A pessoa casou, aí ela resolveu no meio do caminho dela, depois de 5 anos, olha, acho que eu posso ser diácono. Ele vai entrar numa escola diaconal. Vamos dizer que no percurso a esposa falece. Aí ele pode passar para ser padre, ou se não, se a esposa não falecer, vai ser diácono até Mas o fim. O padre não pode casar e virar diácono. O diácono pode ser Não, padre, o não. oposto não. Não. Tá. Tem alguns ritos, alguns lugares do mundo onde existem sacerdotes casados. Não especificamente no rito romano, mas em outros ritos, na Igreja Católica Apostólica Romana em si, é o celibato. Mas na igreja, por exemplo, algumas vertentes... Mas seria católico apostólico ainda ou outra coisa já, outra religião? Seria mais pro lado do ortodoxo, né? Mas tem a igreja, algumas partes também que são ligadas à Igreja Católica. Por exemplo, alguns ritos, melhor dizendo, para mim não me perder. Rito maronita, melquita, existem padres casados. Aqui no Líbano, não sei se tem alguns padres casados, mas são as igrejas que eu sei que tem padres casados e a Eucaristia é a mesma realidade. Na Ortodoxa também, a Eucaristia é a mesma realidade. Mas nem todas são chamadas de uniatas, né, que são ligadas a Roma, a sede de Roma. Algumas outras que não são, mas tem também ali um estreito laço pela celebração da Eucaristia, como por exemplo, a Ortodoxa, tem padres casados também, que já é um pouquinho uma identidade Padre paralela. Grego ortodoxo é casado. Da onde? Padre grego ortodoxo é casado. Ah, sim, normalmente. Você vai na Antioquia, na alguma assim? Não sei. Não. Até que eu tenho alguns amigos também que são de outras, né? Eu conheço e são casados. Conheço até padres que vivem, mas não estão diretamente, a realidade deles, em comunhão com Roma, mas é a igreja também ortodoxa, é a mesma igreja, só que no ano 1000 e alguma coisa ali se separaram por algumas questões de fé, algumas discussões teológicas. Mas foi isso. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana é dentro da perspectiva do celibato. A crisma é assim, quando a gente nasce, a gente é pequeno, a gente não tem consciência. Nossos pais nos batizam, ou seja, nos levam à religião católica e dizem a Deus que nós queremos ser católicos. A crisma seria quando nós temos uma certa idade e a capacidade de poder dizer sim, quero ser católico, aí você se crisma, correto? É isso que é a crisma?
É a confirmação da própria pessoa de que tem o interesse e a vontade de permanecer como católico. Isso é o sacramento da decisão, exato. Ali a pessoa está chegando ao momento na qual o ideal, né, ela ter a maturidade para prosseguir o caminho. Né? Então, a gente começa, são os sacramentos da iniciação cristã, né? O batismo, a Eucaristia e depois o Santo Crisma, né? Claro, nesse meio ali, antes de receber a primeira Eucaristia, a pessoa precisa confessar tudo, mas a trilogia, né, vamos dizer, essa realidade. E então ali o ideal é que o candidato continue o caminho, amadureça a sua consciência de fé para continuar. Então a gente brinca que alguns lugares se tornam o sacramento da despedida, né? Acabou que as pessoas somem da igreja. Mas a gente tem tentado, não só eu, mas que eu junto com muitas paróquias, padres, dioceses, ordens religiosas, etc., no contexto eclesial, trabalhar aquele jovem para ter um aprofundamento de fé, para que dentro disso ele possa prosseguir o caminho, né? Então é importante, né? Eu entendo que para se tornar um padre, pego o senhor como exemplo, a pessoa que estuda muito, às vezes acabam tendo aí uma carga muito grande de conhecimento histórico, de conhecimento de línguas, de conhecimento até mesmo de nações, geografia. A igreja teria como ajudar e passar a parte, desenvolver o resto da nossa sociedade passando mais dessas informações? Porque, assim, um padre, ele é uma pessoa intelectualmente com muito mais conteúdo do que uma pessoa normal. Sim, um formador de opinião. Como que daria para a gente fazer com que a igreja conseguisse passar mais informação para os fiéis? Olha, você traz uma coisa importante. Hoje nós vivemos uma realidade com as redes sociais, né? E ali se formam as tribos, né? Então, cada um na sua identidade. Então, hoje, dentro do nicho católico, quero dizer, há muita informação disponível hoje na internet, programas, canais católicos. Tem muita oportunidade, sim, de formação, né? Por exemplo, eu cito o professor Felipe Aquino, que é na TV Canção Nova. Ele traz muita coisa sobre a fé, mas na internet tem muita coisa dele também. Outros padres muito bons também, né? São diversos, que trabalham temas de fé. E ali você pode esclarecer muita coisa. Então, hoje, se souber dar uma googleada, claro, dentro da identidade católica ali, quer saber sobre isso que a Igreja Católica fala. Procurando um bom influencer ali, que seja um padre, youtuber, um leigo, né? Um fiel comum, mas que está muito bem instruído, você tem caminhos para entender muito mais sobre a fé. Né? E é importante. Santo Agostinho dizia isso: crer para compreender, compreender para crer. Eu nunca gostei de querer falar algo sobre a nossa realidade sem eu entender o que aquilo se define, né? Para que eu também saiba, dentro dos mundos que a gente percorre e convive, saber explicar da melhor maneira. Sou um ser humano limitado, né? Espero ter explicado alguma coisa dentro da minha limitação aos seus telespectadores aí também. E é isso, né? A gente precisa estudar cada dia mais para que a gente possa, eu acho, trazer essa mensagem de fé. Vale a pena, precisa, né? E foi maravilhoso. Padre, infelizmente a gente chegou aí no final do programa. Queria agradecer ter aceito o convite. Foi uma alegria. Assim, foi um programa sensacional, tá? Pessoal que está assistindo com certeza vai adorar esse programa. E aí eu queria que o senhor, por gentileza, deixasse uma mensagem final para quem está assistindo e algum contato, né? Caso alguém queira entrar em contato, participar aí dos projetos que vocês trabalham aí na comunidade. Fica à vontade, por favor. Muito obrigado pela oportunidade a vocês do Mais Que Condomínios, também aos telespectadores. Eu sou da paróquia Santa Edvige, na Diocese de Santo Amaro. Inclusive, se você procurar lá, Procissão Fluvial, Comunidade Nossa Senhora Aparecida, você vai ver um vídeo no YouTube que a gente passa uma procissão que a gente faz no nosso bairro. Também tem a paróquia Santa Edvige, que é a minha paróquia em si,
Acabamos de ter também agora, pela Rede Vídeo Televisão, uma reportagem da campanha da Fraternidade 2026, que fala sobre a moradia. Uma das realidades da minha região é a pobreza, é a precariedade, né? Então, sim, se alguém quiser se aproximar, vir ao encontro, eu te agradeço. Venha sim. É uma igreja, como o Papa Francisco disse, pobre para os pobres. Eu nunca me arrependi dela e de viver esse contexto. Eu vou fazer 15 anos de padre, porque eu vim de uma igreja pobre, mas onde a gente aprendeu a ser irmão. Então é isso que me faz feliz estar nessa paróquia, estar nessa realidade. Então quem quiser procurar a Paróquia Santa Edviges ali, Jardim Noronha, no Instagram, acredito que acha, tá bom? E comunidade Nossa Senhora Aparecida, ali também na Chácara do Sol. Eu não vou lembrar assim as abreviaturas do Instagram, que são difíceis, mas é o que você acha, tá bom? Pode procurar, que você nos acha lá. E será muito bem-vinda a tua visita. Então, eu peço desculpas, de repente, alguma colocação, né? Como tinha uma santa que dizia, Santa Teresa d'Ávila, falava assim, se um dia errar, tenho paciência, porque Deus não me terminou ainda. Não sou perfeito, mas também quero dizer a ti que quero uma sociedade melhor, quero um convívio melhor e quero ser um ser humano, como você que está assistindo também, melhor. Estou aqui para isso, né? Para estar um dia aos moldes de Jesus. É isso que é o caminho cristão. Viver aos moldes de Jesus. Renatão, mais um programa, né? Sensacional. Mais um programa. É isso aí. E aí, assim, você que está assistindo, esse programa não seria possível sem os nossos patrocinadores. A Repinte, especialista em restauração predial. A produção vai colocar o QR Code aí na tela. Procura eles, faça um orçamento. Vem de perto, o mercadinho que está faltando aí no seu condomínio. Também vamos colocar um QR Code. E, é claro, a Action Group, que está entregando aqui para o nosso convidado. Muito obrigado. Um mimo, obrigado. Um presente aí pela participação. Olha, e também nós vamos colocar um QR Code aí na tela, tá? E atenção, hein? Se você contratar os serviços deles, dizendo que veio do Mais Que Condomínio, vai ter uma promoção de 10% de desconto. Procura eles, que é certeza de um bom negócio. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe e nos ajude a levar essa informação incrível para o maior número de pessoas. E também estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. Nos acompanhe lá. Mais Que Condomínios, na próxima quarta-feira, às 9h30 da manhã. Tchau, pessoal! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.